Olá, meus amigos traders, muito bem-vindos ao canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. Meu nome é Marcelo e no dia de hoje eu vou apresentar para vocês as operações que foram feitas na conta safe do site da Trade Arena. Quero que vocês frisem essa informação porque é um ambiente onde você consegue fazer testes e arriscar mais o seu operacional com um custo muito baixo. Essa conta ela custou apenas R$ 50 para ter uma margem de R$ 1.500. Então, não se assustem com os valores que eu vou apresentar aqui, porque essas operações e esse comportamento não seriam possíveis de serem feitos em conta real, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a telinha com vocês. E aqui a gente tem o relatório de performance a partir do dia 1º até o dia 7, que está com um total de R$ 529. Na semana passada, sexta-feira, eu finalizei ele com R$ 371 e hoje está com 529, tá bom? Então, hoje o dia finalizou positivo. A gente já vai ver daqui a pouco. A primeira operação aqui do dia 7, feita com três contratos, resultou num stop de R$ 84. A segunda operação no stop de R$ 105, a terceira no stop de R$ 189 e a quarta no stop de R$ 84. Houve uma sequência de stops aqui, sendo que em uma dessas operações eu aumentei a mão aqui para seis contratos. Isso é uma falha, isso é um erro de gerenciamento de risco. O ideal, e isso serve como aprendizagem, esse canal aqui também é educativo, então o meu erro de hoje também pode alertar você para que você não cometa o mesmo erro, tá bom? O ideal é a gente fazer melhor de três ou no máximo melhor de cinco operações. Então, quando eu tive dois stops aqui, eu deveria encerrar o meu dia. Mas por conta de um viés, por conta de uma determinação e também porque eu estava querendo provar algo para mim mesmo, eu fiz essa outra operação com mão aumentada para que eu pudesse chegar muito próximo do zero do meu prejuízo, tá certo? Eu ficaria com R$ 5 positivos se desse certo aqui. Não deu certo e aqui eu estava com R$ 7 negativos em relação ao que eu tinha construído durante a semana passada inteira, certo? Dei um tempinho, tá? A operação aqui, essas três, quatro operações, elas aconteceram todas antes das 10 horas da manhã e duas dessas operações aconteceram em horário pré-abertura do mercado à vista. O limite era operar até as 9h55 no máximo, e eu quis aproveitar com uma mão aumentada 5 minutinhos antes, tá? E foram operações compradoras em uma região que, via de regra, a gente tem um movimento de correção, ou seja, as operações deveriam ser vendedoras e não compradoras, mas aconteceram na região porque elas estavam formando um conceito de distribuição de Wyckoff, e aí o mercado ele desce para conseguir buscar a liquidez para depois ganhar um impulso vendedor, comprador. E era isso que eu estava buscando e fiquei enviesado com esta leitura que não aconteceu. De fato, o mercado não teve força para ter a sua continuidade e ele acabou descendo mais ainda, gerando esses quatro stops, tá? Quando eu vejo que o mercado realmente começou a se tornar de fato vendedor, então eu aumentei a mão e girei dois contratos. A conta safe ela permite 25 mini contratos. Então, logo quando os dois primeiros alvos parciais foram alcançados, eu aumentei a mão, tá? E coloquei aqui mais contratos e acabou formando aqui R$ 550, tá? E isso já me colocou numa situação positiva de R$ 88. E agora há pouco eu fiz uma outra operação, tá? Que durou 13 segundos, foi às 15h33, tá? Que me gerou mais R$ 70, fazendo então que eu ficasse com
a boleta positiva em R$ 158, tá certo? Então, essas foram as operações quando aconteceram na parte da manhã. Essa distribuição, depois de uma ascendência, eu entendi como uma correção complexa, fazendo com que essa quebra de lateralização e essa quebra de lateralização fosse a captação de liquidez suficiente para que, quando o preço voltasse a trabalhar acima dessa média, ele tivesse continuidade de alta. E acabou não acontecendo e ele caiu aqui. E agora, já no finalzinho aqui, finalzinho do pregão não, né? Porque ainda não chegou o final. Mas agora eu vi que o setup ele deu a sua entrada, né? Aqui seria já um ponto de entrada, mas não tinha caminho livre à frente por conta de um price guide. Então eu esperei ele passar o price guide, retestar ele e fechar. E aqui eu fiz a minha venda com os alvos aqui, gerando R$ 70 de lucro. E aqui a gente tem a continuidade do mercado que está se demonstrando cada vez mais descendente, tá certo? Então, o dia de hoje está encerrado com a meta batida de R$ 150 no bolso e o relatório de performance está trazendo aqui esse desenho do gráfico, que é um desenho bastante consistente, tá? Com exceção aqui dessa escorregada pesada que aconteceu, mas que foi recuperada, tá? Em 459 lá de manhã e agora subindo mais um pouquinho para 529, tá certo? Então, se você quiser aprender como funciona a leitura e interpretação desse setup que tem sido responsável por fazer com que os relatórios de performance dos últimos meses tenham fechado todos positivos, às vezes com algumas falhas, porque somos seres humanos e às vezes fazemos as nossas besteirinhas. Quero dizer que mesmo com as besteirinhas que fazemos de vez em quando, como os nossos stops são muito curtos, e os nossos alvos são muito mais alcançados do que não alcançados, a gente consegue ter aí uma curva sempre ascendente, tá? Hoje foi um número de operações muito maior do que eu costumo fazer, tá? Aqui no dia primeiro foi apenas uma operação, no dia 2 uma operação, no dia 3 duas operações, no dia 4 mais duas operações também. Hoje foram 6 operações, ok? Então, isso deu uma desbalanceada aqui na relação de operações com operações vencedoras e estou aqui com uma margem de assertividade de 61,54%. Eu estou com algumas vagas abertas, tá, para mentorias individuais e para mentorias em grupo, tá? São apenas 5 vagas para as mentorias individuais. Eu tenho 2 pessoas que já estão em processo de fechamento das mentorias. Por quê? A aprovação da mentoria, como aluno da mentoria, ela não depende de pagamento apenas, tá? Eu faço um processo seletivo antes de fechar um contrato com alguém. Então, essa pessoa ela vai ter que passar por uma entrevista, eu vou ter que avaliar qual é o momento que ela está, o quão disposta e quais são as condições que ela tem para poder se dedicar ao estudo e às operações do day trade. Então, eu estou muito mais interessado em ter qualidade de pessoas junto comigo, fazendo as operações da forma como elas têm que ser feitas, para que você também tenha gráficos de performance como esse, do que ter muitos alunos e que não vão operar e que não vão estudar do jeito que eu preciso que elas estudem, tá certo? Então são apenas 5 vagas, 2 delas já estão praticamente fechadas, então sobram mais 3. E eu vou ter uma turma apenas de mentoria coletiva, tá? Que vai ter também, no máximo, 5 traders. Caso vocês queiram fazer parte de uma ou outra mentoria, é só escrever aqui nos comentários ou entrar no meu perfil lá do Instagram. Na bio tem o meu contato. Aqui na descrição do vídeo
Você pode também encontrar o meu contato, seja pelo WhatsApp, seja pelo direct lá do Instagram. O perfil é @Marcelo com dois L's, psicólogo, que a gente pode bater um papo. Então, se é interessante para você ter esse gráfico de performance, se o seu gráfico está muito diferente desse, no sentido contrário, talvez seja a hora de você dar um basta nessa sangria e começar a estancar as suas perdas e começar a aprender uma maneira de enxergar o mercado, de fazer as interpretações e fazer trades mais assertivos, garantindo assim a sua curva de performance. E nós vamos utilizar sim a plataforma da Trade Arena até que você consiga, por 3 meses consecutivos, mostrar para mim o seu relatório de performance consistente para que aí sim você vá para uma mesa proprietária, para que você faça uma renda extra na Trade Arena também, ou para que você vá para a sua conta real, tá bom? Então, temos aí até o final do mês de abril, quando eu vou encerrar as inscrições, independente do número de alunos, tá? E é esse o tempo que vocês podem parar para pensar para fazer aqui a sua construção, tá bom? Quanto antes você começar, melhor, porque você vai ter aí um processo de estudo, de avaliação de cada aula, você vai fazer uma avaliação. Nós vamos debater, a gente vai ter encontros para discutir o conteúdo das aulas. A gente vai ter sessões de psicoterapia para o comportamento do trader. A gente vai ter sala ao vivo individual para os mentorados individuais, sala ao vivo para coletiva para os mentorados das equipes coletivas. E todo o processo das mentorias individuais serão extremamente confidenciais e sigilosos para preservar aí a sua identidade, tá? Essas aulas não serão, e as salas também não serão postadas no YouTube ou em qualquer outra rede social, tá? Então você tem aí a garantia do sigilo e da confidencialidade da sua identidade. E nos coletivos, aí sim, nas turmas coletivas, elas ficam expostas à rede social, tá? Porque essas aulas são gravadas e colocadas nas redes sociais como demonstração, tá bom? Então, entre em contato comigo, vem bater um papo. É, eu sou feio, mas eu não mordo, tá bom? E eu estou aqui com apenas uma razão: te ajudar a fazer exatamente esse tipo de relatório de performance que está sendo mostrado para vocês aí também, tá bom? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, já dê o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, o pacote todo, tá legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.